17 dos 22 municípios do Acre estão em situação de emergência por causa das cheias dos rios. A capital Rio Branco já enfrenta a segunda maior enchente da história. As enchentes foram causadas por transbordamentos de rios e igarapés. O nível do rio Acre chegou a 17 metros e 78 centímetros. Essa foi a alagação que mais afetou os moradores, foi essa, né? Porque as outras sempre vinha a água, mas era assim, nunca foi a esse ponto aí da água chegar no telhado, né? E essa alagação veio, chegou ao telhado, teve um morador aqui que perdeu tudo, sem nada, tipo só roupa do corpo, entende? Eu nunca vi coisa parecida assim. Os canais de comunicação dão uma importância homérica, quando se fala em mudanças climáticas. Mas olha, meus amigos, culpar as mudanças climáticas pelo que está acontecendo na nossa região é um crime contra a humanidade. O Igarapé São Francisco ele já tem diversos transbordamentos, mas agora, com mudanças climáticas, nós temos uma situação que quase que anual. Foram em 2004, por exemplo, um transbordamento com a enxurrada do Igarapé São Francisco, passou 17 anos para poder acontecer o próximo, que foi 2021. E 2023 foi a maior enxurrada que já aconteceu no Igarapé São Francisco, que são diversos igarapés que fazem parte da bacia do São Francisco. E aí aconteceu um desastre maior de toda a história, em 54 anos de monitoramento. Então, em 2023 foi o recorde, onde teve milhares de famílias que foram afetadas e num espaço de tempo muito curto, dado a pluviometria. Nós tivemos 187 milímetros de chuva em torno de 6 horas. Isso fez com que os igarapés que fazem parte da bacia transbordassem e, consequentemente, o Igarapé São Francisco também transbordou, afetando muitos bairros e também muitas famílias, milhares de famílias. O nosso São Francisco talvez tenha a história mais linda que possa existir nos rios do estado do Acre. Quando Neutel Maia chegou nesse estado, ele desembarcou aqui e um dos integrantes da equipe dele fez uma casinha nas margens desse manancial e deixou a família e foi cortar seringa. Lá, por determinadas semanas e dias cortando, ele recebeu uma notícia de que esse manancial encheu, alagou, e ele ficou muito preocupado com a família. E disse, então, se nada tivesse acontecido com a família, ele ia tirar o nome ou ia batizar esse rio com o santo protetor do Nordeste, São Francisco. Que até então ele era o príncipe do Rio Acre. Ele era tão lindo que ele era conhecido antes de Neutel Maia chegar como o príncipe do Rio Acre. Então ele é uma história que vale a pena a gente resgatar. O que aconteceu com ele? Na década de 70, mais ou menos aí, na década de 70, o INCRA estabeleceu nas nascentes desse igarapé um projeto de assentamento chamado Carão. Esse projeto de assentamento é lá no quilômetro 40 da Transacreana. Só a partir do assentamento de inúmeras famílias nas nascentes desse igarapé é que ele veio sentir o impacto da humanidade sobre suas nascentes e vertentes. Nós estamos em um período de mudanças climáticas. A mudança climática ela não acontece de um ano para o outro. Ela requer um período, pelo menos de 10 anos, para realmente acontecer a mudança climática. Os avisos da natureza eles já vêm chegando há muito tempo. Agora nós não estamos mais em mudanças climáticas, nós estamos em emergências climáticas. Isso tudo vai gerar cada vez mais desastres. E aqui nós precisamos falar para os nossos governantes, para os governos, tanto municipal, estadual e também federal, que precisa de investimento nos órgãos de socorro, precisa de um olhar mais carinhoso em relação à parte de obras estruturantes para conter a questão de desmoronamento, deslizamento de terra, desabitar as pessoas desse local e habitar em outros locais, uma política séria que fiscalize a não reocupação do local, porque estão a enxugar gelo, e dessa maneira a gente vai conseguir minimizar os impactos, mas também temos que verificar a causa e minimizar esses impactos, porque o planeta, isso não é apenas em Rio Branco, não é apenas no estado do Acre, não é apenas no Brasil, é o planeta inteiro sofre com as ações humanas que desequilibram o meio ambiente.
São Francisco, nos anos 80 e 90, era um rio que tinha no seu leito uma biologia que sustentava as famílias que moravam às margens. O pai pescava, a mãe lavava, né? O filho fazia o roçado. Era um rio de homens e de natureza. Não era um rio isolado, ele não passava aqui isolado. Era um conjunto integrado de vidas. Enquanto não havia poluição, e era assim, tá? Era o tutor da nossa cidade, da nossa vida, do nosso sorriso, da nossa alegria. Há 30 anos, o esgoto começou a cair. O povo começou a jogar o esgoto dentro desse rio. E aí ele começou a sentir que estava morrendo e que não havia um defensor que visse aquilo como o melhor remédio para ele sobreviver e viver. E de lá para cá, a ocupação urbana se fez fundamentar o aspecto dos impactos, principalmente no Igarapé Fundo, que é o primeiro afluente dele. Ocupou esse afluente de modo que essa microbacia fosse totalmente impactada. Depois dessa ocupação, ocuparam a bacia do Dias Martins, que é ali no Conjunto Universitário, onde fizeram o Pinicão, naquela região. Depois ocuparam o Batista. Aí a Fundação Hospitalar, que tinha como, ou tem ainda, como objeto fundamental a vida das pessoas, jogou o esgoto do hospital todo dentro do Igarapé Batista. Depois eles construíram a Fundação Hospitalar e a Faculdade de Medicina lá. Juntaram tudo isso e o esgoto da Faculdade de Medicina. Veja bem, estou falando de quem vai cuidar de vida. O esgoto do Hospital do Câncer, todos os esgotos de um hospital, jogaram tudo dentro desse afluente chamado Igarapé Batista. Esse igarapé vem contaminando esse rio de forma ampla. Já aí, um tempo depois, 12 anos depois, construíram uma estação de tratamento de esgoto chamado ET. Essa estação, quando foi inaugurada, eu achei que seria a obra mais importante para salvar esse igarapé, ou esse rio, porque é uma estação de tratamento, iria coletar o esgoto, ia tratar e devolver água limpa para o igarapé. Ela funcionou pelo menos ali 1 ano, 2 anos. Depois ela começou a dar problema. O sistema dá problema. Quem coletava o esgoto, a bomba que coletava o esgoto, queimava e não vinha mais o esgoto para tratar. A estação, quando queimava ou quebrava uma correia, não tinha dinheiro para repor essa correia. Essa estação, que mora aqui do lado dessa estação, hoje não serve mais para nada, gastou-se milhões de reais e eu achei que era obra do século. E para mim uma estação de tratamento é a obra do século, sabendo eu que nenhum esgoto iria para o rio. Eu estou aqui no Igarapé Dias Martins. Esse igarapé que vem sofrendo muito poluição ambiental. A Defesa Civil ela tem um papel preponderante e principal de dar o socorro primeiro. Então, tudo que acontece de desastre, tudo mesmo, o município tem a obrigação de fazer o primeiro contato, fazer o primeiro socorro. A partir do momento que extrapola as condições de socorro do município, aí entramos com o Estado e posteriormente com o governo federal. Mas tudo inicia no município. Então, o papel da Defesa Civil é prestar o socorro e o atendimento imediato a todas as vítimas de desastre, buscando a proteção dessa comunidade e também colocando ela no melhor bem-estar possível. A Defesa Civil trabalha com monitoramento e também trabalha com alerta. Então, no dia específico, em março de 2023, que foi o maior transbordamento da bacia do São Francisco aqui em Rio Branco, nós estávamos emitindo o alerta e recebendo alerta de 50 milímetros de chuva. Então, 50 milímetros não era o suficiente para causar tanto transtorno. Contudo, o que de fato aconteceu foi que foram 187 milímetros, muito mais do que o triplo do que era previsto. E a Defesa Civil sempre esteve preparada, mas com o monitoramento não havia essa expectativa de acontecer um desastre tão grande. Aconteceu e nós atendemos todas as pessoas à medida que foi possível, mobilizando todo o sistema municipal
e também o estadual, através do Corpo de Bombeiros, para poder fazer frente às vítimas. Mas sempre nós estamos preparados. O lema da Defesa Civil é estar preparado para o pior, esperando que o melhor aconteça. A partir do momento que o desastre se instalou, nós mobilizamos todos os órgãos, tanto municipal quanto estadual, para fazer frente a essa situação. Ocorre que uma enxurrada acontece uma velocidade muito rápida. Então nós estamos com em torno de 30 a 35 centímetros de aumento de água por hora. Então isso é na vertical. Imagina 30 centímetros de água na vertical, quanto de horizontal ele alcança. Então foi inundando diversos bairros, diversas famílias, muitos domicílios, onde muitos deles não houve o socorro naquele instante. Nós não conseguiríamos atender 13 mil domicílios em poucas horas, mas tudo foi feito para que as famílias tivessem o melhor atendimento, inclusive com a mobilização de abrigos temporários, que foram as escolas que nós fizemos. Posteriormente, a gente abrigou no Parque de Exposição, trouxemos todo o sistema de embarcações, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, município, e também as viaturas que nós mobilizamos, que são caminhões para retirada de móveis, retirada de pertences dessas famílias para poder abrigar. E, infelizmente, essas famílias elas acabaram perdendo muito dos seus móveis, o que obrigou a prefeitura, diante de um planejamento do próprio prefeito e a equipe, fazer com que essas famílias pudessem ser ressarcidas, entre aspas, com alguns móveis. Então nós criamos o projeto e o programa Recomeço, onde a prefeitura doou móveis, inclusive, para minimizar essas situações todas. Nunca vi coisa parecida assim, mas o lado ruim foi que a gente perdeu muita coisa, assim, material, né? Mas tivemos muitas pessoas, assim, do coração bom que nos ajudou bastante, assim. Quem precisava, assim, de comida, de roupa de cama, essas coisas, teve bastante, né? Porque não faltou. Quando eu cheguei, a água já estava dentro, já. Porque a água vem pelo fundo, né? Pelo muro alto que tem lá no fundo da casa. Quando ele vem por debaixo aí, tipo assim, chega dentro do quintal, a gente não fica com tanta preocupação, porque de lá já some, né? Mas essa chegou assim tão rápido que... Isso aqui, a água ficou aqui assim, ó. Aqui assim, as pessoas passavam com água aqui. Isso aqui tudo, todo mundo aqui, esse povo aí tudinho, perderam tudo. Quando alaga assim, todo mundo se ajuda. Vai tirando, carregando, é assim. Então as ruas, os dois lados, ficaram tudo, no outro dia, tudo cheio de móveis assim, ó. Tudo jogável, que não prestava mais. E tipo assim, para tirar minhas coisas com a da mãe, a gente não conseguiu, entende? Então, as coisas da mãe, cama, essas coisas assim. O que deu para tirar foi só, acho que 2 colchão. O resto foi. E o difícil foi pra, tipo assim, pra sair, né? Porque, tipo assim, quando a gente sai, que deixa a casa, e vem gente, entra nas casas e leva. Tá entendendo um pouco que tem. Aí, tipo assim, a gente ficou aqui, ó, nessa casa aí, nessa área aí. Então, ficou ela aí, ficou a minha mãe, que ela é idosa, muito tempo ali. Quando tu vê assim, as coisas tudo boiado, te dá desespero. Do tipo, geladeira, tu não conseguiu mais mexer em nada, do tipo. O colchão, porque a minha cama é dessas boxes grandes, eu ainda consegui, arrumei 2 pessoas para amarrar o colchão lá no teto. Foi, eu acho, o único que se salvou, mas a parte de baixo, a água levou, é assim. O Acre decretou situação de emergência após pelo menos 17 cidades serem tomadas por inundações. Nós temos o famoso plano de contingência. A Defesa Civil Municipal trabalha com planos de contingências, que é o antes. Então, durante a criação do plano e a atualização do plano, nós vamos verificar e imaginar todas as possibilidades de um desastre. Então, a partir do momento que nós temos o plano de contingência, preparação, inclusive para isso, e acontece o desastre, nós vamos seguir o que está no plano, porque não tem possibilidade de, durante o desastre, a gente criar métodos ou estratégias. Nós criamos antecipadamente, que é quando estamos na zona fria, para no momento certo agir. Então, cada órgão, sob coordenação da Defesa Civil, sabe o que fazer, já sabe como agir, e nós vamos coordenando tudo isso. Então, esse é o antes, e durante nós fazemos todo esse serviço de socorro e posteriormente nós atendemos como foi feito o programa Recomeço, que é devolução das famílias para os seus domicílios, ao mesmo tempo dando toda a assistência de alimento, de móveis, de transporte, de saúde. Tudo isso é coordenado pela Defesa Civil do município. Eu acho que o bom que a gente não passou foi necessidade, fome, tá entendendo? A gente mora porque, vamos dizer que assim, não tem outro local, né? Tu sabe que é difícil conseguir outra casa. E você vai ficando, né? Porque tu acha que se as pessoas tivessem condições, ia morar aqui, assim. E também tem muita gente já saindo. Quem mora aqui nessa rua, filho, foi-se tudo.
esse igarapé, ele tem hoje drenando os nossos resíduos, tá, de forma genérica. E o que é interessante desse igarapé é que ele tem um regime que nenhum outro igarapé tem. Eu fui fazer um estudo de microbacia num afluente e percebi que esses afluentes, eles têm regime hidrológico de água, chega água nesses igarapés diferentes. 7 da manhã, o volume de água nesse igarapé sobe 20 centímetros no leito do igarapé, porque o povo está tomando banho e está saindo de casa, esse igarapé recebe toda essa água. 9 horas ele cessa, baixa o nível. 1 da tarde ele sobe mais 20%, 3 horas ele baixa, 8 horas ele aumenta novamente. É uma gangorra de águas servidas, contaminadas, chegando nesse igarapé ou nesse rio. E aí é o momento da gente mostrar isso para quem cuida, para quem deve cuidar desse igarapé, para que eles possam compreender como funciona o igarapé urbano e o que fazer com o igarapé urbano, né? Como é que eu vou resgatar isso para que esses igarapés não contaminem o rio principal e o que fazer com a população para que a população possa abrir os olhos e ver que o regime do igarapé urbano é diferente do regime do igarapé rural. Tem pessoas que constroem a sua casa, o seu abrigo dentro do igarapé, dentro do rio. Então isso nós precisamos ter uma política pública efetiva para que não deixe que esses locais de risco sejam ocupados. Nós temos nos últimos 10 anos algo em torno de 250 mil mortes no Brasil, oriundas de ocupações irregulares de áreas de risco onde não deveria estar ocupada. E quem ocupa essas áreas de risco são famílias de baixo poder aquisitivo, onde faz a construção frágil e que no momento de uma enxurrada essa construção se desmonta, causando inclusive morte. Aqui em Rio Branco nós não registramos nenhuma morte, porque a Defesa Civil do município, durante já esse período de 4 anos, que é da minha gestão, nós retiramos de área de risco 600 famílias. Então isso diminui o risco para essas famílias, por isso que não houve morte. Mas o fator que causa todo esse tipo de transtorno é a ocupação irregular. O rio, ele sempre esteve no mesmo lugar. O que aconteceu foi que pessoas foram abrigar perto dele. Então, se não tivesse pessoas abrigando ali, não tinha acontecido nada. A natureza mesmo resolveria a questão. Então, qual é a solução? Inclusive, isso é a causa. Qual é a solução? A solução não é mudar o curso do rio, não é fazer apenas limpeza, que ajuda, mas não resolve. Não é também aprofundar o leito do rio, mas sim retirar essas famílias que estão morando nessas áreas. A partir dali melhora. Inclusive a poluição do rio melhora, do igarapé, volta a ter nova vida. Tem que fazer uma revitalização, obras de engenharia para que tenha as contenções necessárias e quanto mais possível afastar a população dessas áreas que moram às margens do igarapés. Inclusive existe uma lei municipal que diz que a 150 metros da margem do igarapé não deve ser habitado. E nós temos situações que a habitação está praticamente dentro do igarapé. Eu sou moradora aqui do Conquista há uns 30 anos e quando a gente vê a água, a gente já tem que sair fora, né? Tipo, tirar os pertences que a gente... Assim, o básico, roupa e tudo, e vazar, porque ficar esperando não dá, né? É fechar e sair. E o pior é a casa, né? Que depois fica horrível. Aí não disse, né? Para limpar os bichos, a lama, o cheiro insuportável. Eu botei na minha cabeça que eu não quero mais saber desses móveis. Agora tudo é madeira, né? As coisas de madeira, tá tudo intacto, do mesmo jeito. E as águas, do tipo poço, você tem que fazer a limpeza de tudo. Deu me livre, é terrível, filho, é terrível. Tu olha assim que tu te dá um desespero, dá vontade de tu abandonar e, sumir. Que é demais tu ver as coisas tudo. Aí quando a água baixa, fica só a lama. E o banheiro nunca mais desencardiu. Nada, assim, as coisas. Fica tudo a cor de barro. Aí quando a água baixa, essa lama fica toda em cima das coisas. O clima ele mudou completamente. Nós temos chuvas acontecendo em épocas que não era para chover, seca que nunca aconteceu no momento errado. E também o período de chuva ele permanece
totalmente irregular, mas as chuvas continuam as mesmas, ou seja, está chovendo no período mais condensado. Aí vem as enxurradas, vem as inundações. E, em contrapartida, nós temos um período sem chuva muito maior. Aí vem a seca extrema, que é o caso de 2024. A Defesa Civil atende milhares de famílias na zona rural que ficaram sem água para consumo, onde nós poderíamos imaginar que anos atrás a zona rural estaria desabastecida de água potável, e agora está acontecendo isso. Então é preciso que paremos, discutimos e também paremos de tirar fotos em eventos e praticar ação efetiva para melhorar toda a situação das mudanças climáticas e combater os seus efeitos. Mas também temos que verificar a causa e minimizar esses impactos, porque o planeta, isso não é apenas em Rio Branco, não é apenas no estado do Acre, não é apenas no Brasil, é o planeta inteiro sofre com as ações humanas que desequilibram o meio ambiente. Esse fato, ele, além da pluviosidade que ocorre no inverno amazônico, que é intenso, chove muito, e quando essa chuva chega, normalmente os rios não dão condição de escoar essa água ao mesmo tempo, tá? E quando isso ocorre, normalmente as barragens dos açudes não suportam o tamanho, o volume d'água e desabam juntos. E essa água vem junto para as cidades, tá? E encontram as margens dos rios ocupadas pela população. E que não deveria, se houvesse uma gestão municipal, houvesse um plano diretor de desenvolvimento e de ocupação da zona urbana, isso não aconteceria. Não precisaria ninguém sair de casa, porque sabe-se que o rio vai passar ali, o Igarapé vai passar ali, as águas vão passar ali. E eu sempre digo que, para que isso seja homogêneo, homem, Igarapé e Amazônia, é necessário que eu olhe para a última cheia do rio e levante todo o pé direito das casas ao nível daquela alagação. Porque quando chega a época das chuvas, essa água passa e passa bonita, passa feliz, né? Passa piscosa. E aí eu tenho até como pegar meu peixe dentro de casa, porque é um rio que está passando ali. E rio é vida, não é água. Rio é vida, mas isso ninguém faz. Faz uma casa na beira do Igarapé, ou na beira do rio, ou na margem do rio. Aí quando chega as chuvas, o rio enche, leva as casas, e aí vão culpar quem? Não vão culpar o governador, não vão culpar o prefeito, não vão culpar ninguém, vão culpar o rio que levou a casa, que destruiu a infraestrutura da cidade. Cara, isso é a coisa mais cruel que existe, é você culpar o rio ou culpar as chuvas pela destruição de uma cidade. Ver uma cidade, a gente constrói para viver 1 milhão de anos. Um rio, a gente preserva para a eternidade. O Igarapé São Francisco, ele não tem mais vida, então não tem mais peixe, a água é totalmente poluída, existe também todo o assoreamento do próprio Igarapé, os esgotos são jogados dentro do rio. Nós fizemos uma incursão do Igarapé de um ponto a outro que não é distante, demoramos 4 dias para poder atravessar com embarcações, porque tinha muitos galhos, muito lixo dentro do Igarapé, então a situação é degradante do Igarapé São Francisco, mas ele pode ser salvo, dependendo das ações que devem ser implementadas nele. Inclusive, quando nós temos o corpo de bombeiros, é que às vezes tem que resgatar corpos dentro do Igarapé, o acesso é muito difícil. Então, ao longo da bacia, que não é apenas o São Francisco, mas tem outros igarapés que montam essa bacia, é situação degradante. Toda a parte urbana, ela está praticamente sem vida. Mudanças, elas vêm ocorrendo, não é de hoje. Em 2005, esse estado sofreu talvez a maior devastação de fogo. E eu estava aqui, e eu era gestor municipal, era gestor estadual, o maior desastre ambiental ocorreu. Para você ter uma ideia, foi o início do processo de coleta de água dentro do rio, porque antes as bombas do Rio Acre coletavam dentro de um poço. Tiveram que tirar esse poço e colocar bomba dentro do rio, porque o rio não tinha mais água. Veja que a natureza já vinha alertando para essas realidades. Aliás, vinha desenhando para o homem, né? Não é alertando, é desenhando. Né? E as pessoas não tinham, sabe, viviam ali sem compreender a fala da natureza. Quando chega hoje, 2024, que ela mais uma vez mostra que nós não estamos ouvindo a natureza, aí ela implementa as ações e diz, agora vocês olham para a natureza ou a natureza olha para vocês.
Porque da forma que está, nós não vamos chegar a lugar nenhum. E quem mora aqui, se não tiver o Rio Acre, não tem outro manancial para essa cidade viver. O homem é o gestor do planeta. Qualquer ação que faz local reflete no global. O homem devia ter cuidado, devia cuidar daquilo que é nosso. Não é do governo, não é do prefeito, é nosso. E se eu não fizer isso, eu vou estar ali me omitindo diante de uma realidade que clama por cuidado. É uma cidade se projetada para 1 milhão de anos. Nós estamos morando nessa cidade há 148 anos, 150 anos. Se planeja para 1 milhão. Imagina daqui a 200 anos, como é que não está isso? Então, nós podemos dizer que a população que não conhece, não tem uma educação ambiental, ela mesmo causa o seu próprio dano. A partir do momento que é descartado lixo, que é descartado objetos de dentro de casa, móveis, veículos, geladeiras, tudo dentro do igarapé, isso faz com que esse igarapé não tenha mais vida e que durante um período de chuva que aumenta o nível da água, essa água ela vai se espalhar e vai atingir cada vez mais casas. Então são ações humanas. Mesmo aquela ação que é praticada fora da educação ambiental, longe do rio, no momento de uma chuva vai ser arrastado tudo para dentro do igarapé, para dentro do rio, vai degradando. Então é preciso que o quanto antes haja um programa efetivo de educação ambiental, mudança de comportamento diante das mudanças climáticas que nós estamos enfrentando. Caso isso não seja feito, cada vez mais nós vamos ter mais desastres e afetando mais pessoas. E como eu disse, nós somos felizes porque nós não registramos nenhuma morte nas enxurradas que já foram acometidas nos últimos anos. Mas isso por um trabalho preventivo de defesa civil. Mas esse trabalho preventivo ele não é suficiente se não houver uma mudança de comportamento da própria população e implementação de políticas públicas no âmbito municipal, estadual e federal. Eu acho que o maior vilão está nos projetos de assentamentos que foi feito ou foi criado sem que tenha o gestor tenha visão do que é uma bacia hidrográfica e aonde eu assento os assentados do INCRA, né? Aonde e que orientação eu tenho que dar para aquele produtor rural para ele não desmatar as margens do igarapé e nem as nascentes. Então o maior vilão está no próprio governo, estadual, federal e municipal, que não cuidaram, sabe? E eu não sei se costumam dizer que isso não dá voto, mas seria o voto mais importante da humanidade é cuidar dos rios. O município fez limpezas ao longo do igarapé. Essa limpeza, inclusive, ela é prejudicada porque em muitos pontos do igarapé são habitações onde a gente não consegue penetrar com uma máquina, com equipamentos necessários para retirar. É preciso embarcações menores, é preciso que sejam picotados os galhos, os lixos, retirados de maneira muito manual e também muito demorada, mas o município está trabalhando sim uma possibilidade de melhorar as condições do igarapé São Francisco. É preciso que se avance mais. E digo ainda que a mudança no igarapé São Francisco ela não pode se dar apenas pelo município, mas precisa que o Estado esteja junto e o governo federal junto também, porque são obras estruturantes, são mudanças que requer muito recurso financeiro, como pessoal e técnicos que entendam muito bem dessa área para poder fazer essa melhora. E eu falo tanto na gestão de risco, que é um papel da Defesa Civil, quanto na parte ambiental, que é um papel das secretarias municipais de meio ambiente e estaduais. Se o homem soubesse, ou se um rio soubesse aonde ir, ele não passaria por uma cidade, porque na cidade ele só vai encontrar a poluição, porque nós somos o único povo no mundo que tem um igarapé particular. Você tem uma ideia do que é você ter um igarapé no fundo do seu quintal? E, no entanto, o igarapé que está no fundo do meu quintal está cheio de garrafa, de todos os contaminantes possíveis. Tudo isso porque a educação ambiental ela é inexistente. A população não recebeu essa educação do ambiente. Como manter esse ambiente saudável para a população, para a gente? Como é que a gente vai arrumar tudo isso se eu não fui arrumado para cuidar dos rios e igarapés? Se eu conheço e vejo que está ruim, eu vou melhorar. Tá? Se eu não conheço, eu não tenho nem como fazer absolutamente nada. Mas se existe um pilar de conhecimento sobre um rio, e esse pilar me define, o que eu tenho que fazer, é fácil do governo, do prefeito, tomar as iniciativas para que os igarapés e os rios sejam nossos bem maior que é a água. Enquanto os rios forem devastados
as nossas lágrimas não serão contidas, elas derramarão pelo rosto e esse rosto será visto por toda a humanidade.